volta de Jesus está mais próxima do que o que você imagina. A prova disso é que o próprio João afirma dizendo: estamos na última hora. É claro que quando João usa essa expressão, última hora, ele não está aqui falando de maneira literal em um período de 60 minutos, não. Essa expressão, última hora, diz respeito a um período no tempo em que nós estamos vivendo, desde a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus, até o momento da sua volta, é denominada última hora. Ao longo das Escrituras, nós conseguimos encontrar outras expressões que também descrevem esse mesmo período em que João está aqui falando, só que de maneiras diferentes. Nós iremos encontrar, por exemplo, últimos dias, fim dos séculos, fim dos tempos. São expressões sinônimas para falar do mesmo período de tempo em que João está se referindo, dizendo: é já a última hora. João é conhecido como apóstolo do amor, e eu acredito que ele tem esse sentimento, que ele é um pouco mais emocional, e por isso que ele se refere a esse período dizendo: é já a última hora. Embora João afirme que ele sabe que é a última hora, mediante o surgimento dos anticristos, que são esses falsos profetas, esses falsos mestres que estão dentro da igreja pregando o evangelho distorcido, João está escrevendo a sua carta preocupado com a igreja que irá ler. Tanto é que ele chama a igreja a quem ele escreve de filhinhos. Aí João escreve dizendo: filhinhos, é já a última hora. E como vocês ouviram que já veio o anticristo, João está dizendo isso porque os outros discursos, o próprio Senhor Jesus Cristo e os apóstolos que assim o servem, já tinham escrevido acerca do anticristo. Paulo vai chamar o anticristo de homem da iniquidade ou homem do pecado. Jesus vai se referir-se a ele dizendo: virá aqueles que dirão que é o Cristo, mas quando vocês ouvirem, não vão até lá. João está escrevendo isso aos seus discípulos. A igreja que ali irá ler a carta está dizendo assim: vocês sabem que o anticristo virá. Jesus já falou sobre, Paulo falou sobre, Pedro falou sobre, e é por isso que nós sabemos que nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra. O exemplo que João cita, o sinal que João cita, é o surgimento desses falsos profetas. Mas eu disse aos irmãos outrora que nós iríamos utilizar este versículo apenas como ponto de partida, pois ao longo de toda a Escritura nós conseguimos encontrar outros sinais que nos mostram e que nos provam que a volta de Jesus está mais próxima do que aquilo que nós imaginamos. Pedro, por exemplo, escrevendo em uma das suas cartas, na segunda carta para ser mais específico, Pedro escreve dizendo o seguinte: Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 3 e 4, ele escreve dizendo: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde que os vossos pais adormeceram e vieram a morrer, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Repito o que o versículo 3 diz. Pedro escreve dizendo: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Um dos sinais de que nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja na terra é a quantidade de escarnecedores que tem se levantado por sobre este Brasil e mundo afora. Nunca se viu tamanha zombaria contra o nome de Cristo e contra o nome da igreja como se vê nos últimos dias. Nos sambódromos apresentam Jesus sendo arrastado por alguém vestido de diabo. Nas ruas não demora muito para que a gente encontre alguém rasgando a Bíblia, xingando a igreja, zombando dos crentes, escarnecendo da palavra do Senhor Jesus. Mas para esses que estão ali fora, eu sinto muito lhe dizer: Jesus está voltando, e se você não se arrepender, ficarão com os outros escarnecedores. As festas aí afora, é comum encontrar pessoas vestidas de anjos, outras vestidas de diabo, e o mais curioso é que aqueles que posam vestidos de anjo, ou quem sabe com uma coroa de espinho na cabeça, estão segurando bebida
Nazaré. Nunca houve na história tamanha zombaria do evangelho como se tem hoje. Parece que é bonito ser crente e os falsos mestres têm entrado dentro da igreja tentando ofuscar a beleza do ofício pastoral. É tanto idioma, é tanto lamachúria, escarnecendo da palavra do Senhor Jesus. Mas hoje Jesus desceu na terra para dizer: breve venho arrebatar a minha igreja e os escarnecedores ficarão de fora. Paulo, conhecendo a sã doutrina e tendo a revelação do arrebatamento, escreve a Timóteo no capítulo 4 da sua primeira carta, dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Paulo está dizendo: nos últimos dias da igreja na terra, muitos dos irmãos irão se desviar, muitos dos irmãos irão sair da igreja, e o problema é que eles sairão da igreja influenciados pela mentira das outras pessoas, pela mentira desses falsos mestres, pelas profecias e profetadas dadas por esses falsos profetas. Aí Paulo anuncia a Timóteo dizendo: o Espírito expressamente diz: haverá essa apostasia. E é curioso nós nos apegarmos a isso aqui, porque Paulo diz assim: é porque eles cauterizaram a própria consciência. Quando Paulo diz e usa a expressão cauterizar, Paulo está dizendo: bateram tanto, falaram tanto, ignoraram tanto a palavra que ora foi pregada, que por mais que diga que mentira é pecado, adultério é pecado, roubar é pecado, xingar é pecado, imoralidade é pecado, a consciência está cauterizada e não adianta mais. Só que o problema é que Paulo não está dizendo isso, presbítero Alves, para aqueles que estão lá fora. Paulo está dizendo para os que estão dentro da igreja. Verdade. Paulo está dizendo de dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Adultério é pecado. De dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas ouvir que mentira é pecado e porventura virá dizer: está jogando indireta para mim, está falando de mim, não vou mais para o culto. Aí Paulo completa dizendo ainda a palavra, como se não bastasse: eles vão criar os seus próprios mestres, eles vão formar os seus próprios pastores para amaciar o ego deles, dizendo que não tem problema, que isso é normal, que isso é relativo. E Jesus está dizendo: pecado ainda é pecado, e no céu só entra se for lavado e remido no sangue dele. Eu me lembro na época da minha mocidade, em que trabalhei com jovens, e me recordo de um dia em que um jovem veio e disse assim: Clemens, eu acabei caindo com uma moça e eu estou sem saber o que fazer. Eu disse: por quê? Porque eu conversei com uma pessoa mais experiente do que eu sobre o que eu deveria fazer, pois o meu erro. E essa pessoa olhou para mim e disse: não, você não precisa falar com o pastor, não precisa procurar liderança. Ora Jesus no teu quarto, pede perdão a ele que ele perdoa. Eu olhei para essa jovem e disse: é mentira do diabo. Se você não confessar o seu pecado, você não prospera, porque a minha Bíblia ainda diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões não prospera. Pecado ainda é pecado. E se você quer entrar no céu, adore ao Senhor Jesus, confessando que Ele é o único e suficiente Salvador. Só que talvez, e participando de alguns debates, falando acerca de pecado, uma pessoa me questionou dizendo assim: não, mas para mim o que importa é o que Jesus falou.
disse. Só que Jesus também nos disse sinais, e maiores sinais do que os próprios apóstolos. Jesus, no seu sermão profético, no capítulo de número 24 de Mateus, especificamente nos versículos 9 e 10, Jesus anuncia uma tremenda perseguição que virá contra o seu povo por culpa do seu nome. A Jesus dizendo aos discípulos, Jesus diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nunca houve, e se você pesquisar os dados, os índices de perseguição contra os cristãos estão crescendo a cada dia. De 2020 para 2021, aumentou 60% a quantidade de crente que é morto porque não confessa o nome do Senhor Jesus. Antigamente, nós éramos chamados de um povo que tinha um livro da capa preta. Antigamente, nós éramos chamados de bode, mas na maioria das vezes ficava por isso mesmo. Só que hoje não, é perseguição na política, é perseguição na economia, é perseguição no município. Se disser que é crente, eu e você sabemos que nós não somos bem vistos. E na maioria das vezes, ainda diz quem está lá fora: lá, aprontou, fez tudo o que podia, aí agora quer se esconder atrás da Bíblia. É o diabo falando, porque quem aceitou a Jesus não se esconde atrás dela não. Anda com ela, conversa com ela, caminha com ela, prega ela, vive ela, porque o que leva a gente para o céu é a palavra. É a palavra. Aí há quem diga: não, nós não somos perseguidos. É fake news. Projetos de leis são votados dizendo: é proibido pregadores entrarem em tribos indígenas para falar acerca desse tal evangelho, para não destruir a cultura deles. As leis do silêncio parece que só se aplica ao povo cristão. Se nós fizermos uma carreata na rua, buzinando e dizendo que Jesus salva, o povo diz que está incomodando. Mas quando o trio passar na rua, parece que é normal, e ainda diz que não tem perseguição contra crente. Só que a questão é que, como diz o pastor José Ivan, crente é igual clara de ovo. Quanto mais mata, aí é que a gente cresce. Glória a Deus, aleluia. Aqui no ponto em que estou, já vi cenas em que pregadores, pastores se esforçando, e muitas das vezes Satanás tramando contra a vida deles. Estive em uma congregação em que, no dia da sua inauguração, enquanto o pastor cantava os hinos, jogavam pedras no telhado. Era perseguição contra os crentes. E ainda dizem que nós não padecemos perseguição. Se você é um dos bem-aventurados, que ninguém fala mal de você, todo mundo gosta de você, você é o queridinho da rua, o crente de estimação do povo. Eu sinto muito lhe dizer: tem alguma coisa errada com você, porque Jesus não prometeu isso. E o culto, o tema do nosso culto é missões da última hora. E se eu tenho uma missão, a minha missão é anunciar: Jesus Cristo está voltando e os sinais estão aí. Continuando o sermão profético, Jesus olha para os seus discípulos e diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Perceba, Jesus não está dizendo que a iniquidade cresce. Jesus está dizendo que ela se multiplica. O que Jesus está dizendo é que vai chegar uma época em que vai ser bonito ser errado. Vai ser bonito ser errado. A inversão de valores vai ser bonito se pronunciar. Vai ser bonito usar tipos de linguagens tolas. Vai ser bonito exaltar o erro das outras pessoas. A gente não precisa ir muito longe, porque lá fora parece que quanto mais
mais ruim for, mais bonito é. Nós fazemos um culto evangelístico e na maioria das vezes a nossa quantidade não exalta aqueles que estão lá fora. Aí vem algumas pessoas com nomes estranhos, MC Pipoca, MC qualquer coisa, e está cheio de gente batendo palma para isso. E Jesus Cristo está dizendo: eu já estou a portas, em breve me levantarei para arrebatar a minha igreja na terra. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E como é que esse amor se esfria? Porque não é o amor do mundo. Jesus está falando isso para discípulos. O problema é que às vezes, por nós sabermos de alguns erros que acontecem em nosso meio, a gente começa a desacreditar e achar que Deus não está vendo, e achar que Deus não vai agir, e achar que Deus não vai entrar com providência. E talvez você está sentado ou assentada aí, está dizendo: mas eu sei que fulano faz isso e faz aquilo, mas ainda prega. Eu sei que fulano disse isso e disse aquilo, mas ainda canta. E é isso que me entristece, é por isso que eu não vou para o culto. Aí eu lhe digo: olhe para Jesus, que é autor e consumador da sua fé. Quem quiser ficar, que fique. Eu fiz negócio para subir e encontrar com Jesus nos ares. Finalizando o seu sermão, Jesus olha para os discípulos e então ele diz o último sinal da sua vinda. No versículo 14, Jesus diz: e este evangelho será pregado por todas as nações, e então virá o fim. E é importante nós entendermos que Jesus não está prometendo uma conversão em massa. Jesus não está dizendo que as nações aceitarão a Ele como o único e suficiente Salvador. Não. O que Jesus está dizendo é: este evangelho que confronta, este evangelho que sara, este evangelho que cura, que batiza, que transforma e que leva para o céu, esse evangelho será pregado em todas as nações, queira Satanás ou não. O evangelho será pregado em todas as nações. Glória a Deus, e o mundo aleluia. quiser aceitar Jesus, aceite, mas se não aceitar, Ele está vindo do mesmo jeito arrebatar a sua igreja. Mas uma das mais promessas que Jesus fez, cito apenas 3. O texto sagrado, desde o Antigo Testamento, disse assim: da semente da mulher vai nascer um, que a serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele esmagará a sua cabeça. Aí Isaías vai dizer: a virgem conceberá e dará à luz. Aí Mateus completa dizendo: e ele nasceu, e o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ele disse que ia nascer, Rogério, e nasceu. Aí Jesus, enquanto caminha na terra, ele faz outra promessa dizendo: vocês ficam em Jerusalém,